O Kadish foi recitado. Estamos em luto. Estamos todos, em níveis diferentes, claro, enlutados, de luto. Doloridos. A dor como comunidade, a dor como humanidade. No luto, além do Kadish, também em determinadas orações, acrescentamos a prece El Maleh Rahamim. Aqui um El Maleh Rahamim adaptado e de modo resumido. El Maleh Rahamim, Shochen Bemeromim, Dayan Almanot Va'avi Yetomim. O Eterno, que em sua compaixão seja dado amparo às viúvas e viúvos, aos órfãos e àqueles cujo luto é inominável pela perda dos filhos. Amtse menucha nechonat kachat kanfei ashchina. Que lhe seja dado o descanso sob abrigo da proteção divina. Lenishmot toshavei Medinat Israel, Gevarim venashim, skinim vatav. Que as almas dos residentes do Estado de Israel que pereceram, homens, mulheres, idosos, jovens, nenéns, encontrem descanso. Shenergu, Shenishchatu, Lelo rachem al yadei chayot adam, que foram assassinados, sacrificados, impiedosamente massacrados pela besta do terror, nas cidades e localidades de Derot, Ofakim, Netivot, Yaireim, Beir, Netiv, Haasra, Olit, Nir Oz, e ainda outras. Veanuhu Beshalom, que encontrem paz. Venomar, amém. E digamos amém. Ano de 1903, um devastador pogrom na cidade de Kishinev, no antigo Império Russo, arrasou a comunidade judaica local. Na época, o escritor da língua hebraica, Chaim Bialik, relatou o que aconteceu num poema intitulado Beir Haregá, Beir na cidade, Haregá do massacre. $120 depois, 2023, o novo pogrom. Não Beir na cidade, mas no campo. Beiri, no campo do kibbutz Beiri. Beir, Beiri, palavras sem correlação etimológica, mas de sonoridade parecida. Entre um e outro, há 120 anos de intervalo. Mas o tempo não passa para o ódio. O tempo não existe para a virulência que massacra. É virulência como um vírus hospedado na mente doentia que desperta para matar, aniquilar, assassinar. Entre Beir, a cidade do massacre, do pogrom, na Europa Oriental, no Império do Czar, e Beiri, o kibbutz, há mais do que uma distância geográfica.
um na antiga Bessarabia e outro no Estado de Israel. Mas para o preconceituoso, o antissemita, é o mesmo lugar. É onde está alguém para ser odiado e talvez eliminado. Qual o limite? Qual o limite? No pogrom de 1903, não só Haim Bialik, em seu poema, descreveu a brutalidade. Outros escritores não judeus, como Tolstói, escreveram condenando as atrocidades. Hoje, a inconsolável dor dos enlutados, dos feridos e dos desesperados, tem o respaldo daqueles que condenam a crueldade infligida. Mas, tal como antes, também hoje há os que criam justificativas. Lá atrás, um diplomata do Império do Czar condenou supostos grupos de elites judaicas que teriam criado as condições para aquele pogrom. E hoje, aos que tentam responsabilizar, veja o que Israel fez. No fundo, não são necessários argumentos para o ódio, preconceito, antissemitismo. Mas eles são vendidos para convencer os incautos. Que nós não sejamos esses incautos. Mas quando afirmam que Israel fez para justificar a barbárie, de fato, Israel fez. Israel teima, insiste em existir e viver, em criar e produzir, em transformar os desertos, em se tornar uma nação de start-up. Para o fanático, não há outro. Assim, se esse outro insiste e teima em existir, o fanático crê na sua insanidade que a morte se torna a razão de viver. A sua e a do outro. Entre Bahir, em 1903, e Beiri, em 2023, no entanto, há uma substancial diferença. O poeta Bialik condenou a passividade das vítimas do massacre. Hoje, definitivamente não há passividade. Assim, onde o poeta escreveu em hebraico Haregá, massacre, nós colocamos Haganá, defesa. Defesa e união. Nossa união conectada pela solidariedade. Múltiplos podem ser e são, de fato, na riqueza judaica, os nossos caminhos. Todos eles, de modo inequívoco, conectados pela solidariedade de um destino comum. Solidariedade a um país e o seu povo, e solidariedade à humanidade. Vemos nas manchetes Hamas versus Israel, como se fosse um conflito entre um grupo e um país. É mais do que isso. É o conflito entre o terror e a humanidade. É o conflito entre aquele que quer aniquilar e os que querem florescer. É o conflito que põe em risco a própria humanidade. A humanidade que, com sua riqueza, anseia abraçar o convívio, múltiplo convívio, desde uma festa de
rave até os cantos, distintos cantos religiosos das várias e diversas fés. Que a vida seja fortalecida. Que nosso cântico, nosso salmo, se torne realidade. Adonai os lemoiten, Adonai varech et amal vashalom. Que o Eterno nos fortaleça e que nos abençoe com sua paz. Amém. Shabbat Shalom, e que Shalom não seja esquecida. Barehu, nos colocando em pé, por favor.